Oiê, aqui quem fala é Beni Oliveira e eu decidi que queria compartilhar um pouco o meu processo de pintura com vocês hoje. Eu sempre quis fazer um vídeo onde eu pintava do começo ao final, porque eu acho que às vezes perceber como as coisas começam e observar as falhas e os erros que vão ao longo do caminho é sempre importante para a gente não achar que uma arte ela já nasce pronta. Não, ela faz parte de um processo longo de construção e às vezes a gente erra mesmo. Às vezes as coisas não saem do jeito que a gente espera. Eu gosto muito de pintar quase tudo com um pincel só. Você vai ver que nessa ilustração eu acabei usando dois pincéis, um maior e um menorzinho para alguns detalhes. Mas não era a intenção ser muito exata. A intenção aqui era me divertir. Esse é o meu sketchbook, é o meu lugar de me sentir em casa e me sentir confortável. E desenhar o que der na telha ou às vezes algo mais complexo. Então, vamos começar. Eu peguei uma referência do Pinterest, mas eu acho que não ficou muito parecido com a referência no final. O que não é lá um grande problema. Quer dizer, se fosse tipo uma encomenda, seria um grande problema, porque é esperado que fique parecendo com a pessoa. Mas já que é só diversão, a gente se permite a indulgência de não ficar exatamente igual. Então eu começo fazendo um esboço mesmo, muito solto, muito tranquilo. Eu gosto de usar esse lápis de pastel seco. Eu não lembro qual marca é desse. Eu tenho alguns da Faber-Castell e eu tenho alguns da marca francesa, esqueci o nome. Não é a Conte, é a Create. Eu não lembro não. Eu uso só esse lápis o tempo todo, não lembro. Eu tô usando a tinta da TGA, a guache da TGA, e eu acho que eu sou bastante pirangueira com a minha tinta, né? Pirangueira, o que é pirangueira? Pirangueira é avarenta. Eu sou econômica com a minha tinta, ainda mais quando é para fazer um estudo. Eu vou começando muito solta, eu acho. Eu penso às vezes que eu deveria ser mais organizada, mas tem horas que seguir o instinto parece ser a opção certa. Parece ser a opção mais divertida. Às vezes eu penso que se desenhar não for ser divertido, talvez não valha a pena. Tem seus estresses e às vezes os estresses são a maior parte do processo. Mas no final você tem que se divertir com o que você tá fazendo. E eu sinto que as coisas sempre dão mais certo quando eu tô me divertindo do que quando eu começo a criar várias paranoias. O que também acontece várias vezes ao longo da minha vida. Então eu vou tentando achar os tons. Pode ser que não seja o jeito mais correto de trabalhar. Eu não faço todas as cores, eu vou criando as cores enquanto eu uso. Eu sei que olhando assim parece até um pouco mais aquarela do que realmente guache. Mas a vantagem da guache é que eu posso usar um papel super vagabundo, que é esse papel que eu tô usando aí, que tem uma gramatura 120 e construir camadas sem sofrer. Uma coisa que eu não ia conseguir fazer com a aquarela. Construir várias camadas num papel baixo orçamento, por assim dizer. Então eu vou fazendo uma cor bem aguada, só para realmente definir um pouco mais as formas. Mas só um pouquinho mais pra lá é que eu vou começar a realmente trabalhar e aprofundar e escurecer as cores e tentar criar algum contraste. Eu gosto muito de desenhar gente. Se
Tem uma coisa que eu não gosto de desenhar, é prédio. Mas eu adoro desenhar gente. Eu às vezes me pergunto por quê. Às vezes eu me pergunto se isso me limita. Ah, mas você só desenha gente. Eu não acho que... Ninguém nunca me falou isso, mas eu penso, às vezes, quando eu olho pro meu sketchbook. Nossa, mas você só desenha gente. Mas é porque tem algo nas pessoas, nas expressões, nas roupas, em como a luz cria cores até fantasiosas. Tudo isso é muito divertido. A imagem de referência tem um lilás muito bonito, que eu não exatamente consegui replicar, nem de longe. E se você quer saber, fazendo de novo, talvez eu teria feito com mais calma. Mas eu acho que existe um tipo de maldição, que é quando você começa a realmente gravar o que você tá pintando, tudo fica um pouco nervoso, sabe? Tipo, não é tão tranquilo quanto desenhar sozinho. Dá a sensação de que tem alguém observando. Eu sei também que esse não é o melhor ângulo de filmagem, seria melhor um ângulo com a câmera mais pra cima. Mas acredite, foi um baita de um marabalismo colocar a câmera num ângulo que pelo menos funcionasse. Ela tava em cima de um banco e em cima do banco meio amarrada com suporte para celular. Eu queria que vocês vissem não só a pintura, mas também o ao redor, né? Que vocês vissem os materiais que eu uso, as paletas que eu uso, onde eu misturo a tinta, onde eu testo cores com o pincel. Eu acho que tudo isso faz parte do processo e talvez dê alguma pista pra alguém. Ah, minhas cores elas nunca estão certas. Ah, o meu pincel às vezes está muito molhado, eu coloco direto no papel. Então, às vezes ter a dica de você pode testar as cores de um papel ao lado, você pode misturar as coisas de um jeito mais solto, você pode até mesmo errar o tom e se corrigir depois, se arrepender das escolhas que você tomou. É um processo de construção, né? Você tá ali transformando um pedaço de papel em algo diferente. Eu comecei agora a usar um pouco mais de cores escuras, né, para definir um pouco mais. É engraçado, eu acho que tem artistas que pensam bastante esse processo, né? Às vezes eu vejo vídeos em outras plataformas onde a galera diz assim, eu uso primeiro as cores escuras. Eu começo... Nossa, teve uma pessoa que eu vi um vídeo recentemente que ela disse, eu começo pelos detalhes, eu começo pelo que é mais difícil. E eu fiquei horrorizada. Deus me livre começar, sei lá, pintando os olhos e seguindo o resto do rosto. Mas muita gente trabalha assim e funciona. Então, às vezes não importa muito... Não tem uma receita certa, sabe? Você pode criar o seu jeitinho e aprender o processo que funciona melhor pra você. E às vezes o processo que funciona melhor pra você não vai ser o que funciona melhor pros outros. Eu não sou o maior exemplo assim de eu sei o que eu estou fazendo, olhe para mim e toda a minha sabedoria enquanto eu pinto. Não. Tanto que eu acho que eu sou incapaz de ensinar a pintura pra alguém no momento. Eu não sei o suficiente, eu tô longe de saber. Mas eu faço, né? Às vezes eu acho que quando a gente tem medo de fazer, a gente perde mais do que quando a gente erra. Errar faz parte do processo e a gente aprende muito enquanto erra. Eu gosto muito de fazer sombras com tons violáceos. Às vezes você colocar um lilás, um roxo, funciona muito bem pra dar sombra e não necessariamente vai ficar místico, sabe? Eu até recomendo que vocês tenham esse hábito, quem não tem, né?
de observar as cores na natureza, caso surja o momento adequado. Eu sei que atualmente o contexto de vá para o meio do mato, vá para um canto, observar o meio ambiente. E lembrando que a cidade também é um meio ambiente, né, uma forma de meio ambiente. Mas é interessante quando você começa a observar, porque uma parede branca na sombra, ela é violácea, ela às vezes pode ser azulada, às vezes ela pode ser realmente violeta. Sombras são sempre frias, né? Então pensar nisso ajuda muito o seu processo de fazer sombras mais interessantes. Às vezes o seu desenho ele tá sombreado de um jeito sem graça, pode ser porque você está sombreando muito com marrom, porque você está sombreando com preto, que é uma coisa que eu não recomendo. Tenta substituir por um violeta, por um lilás, por um azul mais escuro. Talvez isso funcione bem para você, ou talvez não funcione e seu estilo seja mesmo uma sombra mais amarronzada, uma coisa mais barroca, e tá tudo bem também. É como você se sentir confortável com a sua arte. Inclusive eu gosto muito de fazer sombras avermelhadas. Eu sei que não tá dentro da lógica, mas é porque eu acho o vermelho muito sexy. Eu acho que dá uma coisa assim meio paranormal. Bom, aí vai do que você tá querendo passar, né? Agora no final eu comecei a trabalhar um pouco mais com o branco, tá vendo? Pra dar uma clareada nas partes onde a referência tava mais iluminado. Novamente, eu super caguei nesse desenho e deu super errado. Ela, assim, não é que deu super errado, mas ela não ficou parecida com a referência. Eu não sei se você consegue perceber, mas ali no lado esquerdo do rosto, né, esquerdo na tela, a face esquerda dela, eu coloquei um tom meio azulado. Também tinha na referência, mas pode ser interessante, porque a luz, ela, mesmo na sombra, a mesma sombra tem uma iluminação, então a luz ela vai bater e ela vai ser a luz vai bater na escuridão, né, entre aspas, e ela vai refletir um pouco dessa luz de volta. Então às vezes funciona se você misturar um branco com um azul, se você estiver trabalhando com um óleo branco e ultramar. Eu gosto muito de azul Prússia também, mas ultramar funciona melhor para isso. Nesse caso, nessa tinta da TGA, esse azul que ela vem, que é um pouco mais escuro, cerulho mesmo com branco, já faz o truque. Uma camada mais fina e tá pronto, tá finalizado. Eu até acho que a câmera ela não deu tanto o lilás, né? Agora que eu tô olhando melhor, não deu tanto a sensação de lilás quanto na pintura ao vivo. Recomendo, você pode vir aqui em casa ver o desenho ao vivo. Tá feito convite. Mas agora eu tô dando uns destaques no cabelo, tá vendo? Eu acho cabelo uma coisa muito divertida de pintar. Se você não surtar ali, você consegue... Não surtar, tipo, não se estressar, né? Você pode chegar em efeitos muito interessantes. Às vezes o cabelo é mais uma sugestão do que realmente desenhar fio a fio. Novamente, cada pessoa vai enxergar o processo da maneira que lhe convém, né? Então vai ter a pessoa que vai querer desenhar fio a fio do chumaço de cabelo. Não é muito meu caso, eu prefiro só dar a sugestão da forma, da luz, trabalhar um pouco de contraste, cores mais claras, cores mais escuras, como a luz ela é trabalhada no cabelo. E é muito importante olhar para sua referência. E agora você é um pouco, vou contradizer o que eu falei sobre a imagem não estar parecendo com a referência, mas é que às vezes a imagem ela não precisa estar exatamente igual, né? Existem sugestões no olho humano que você consegue enxergar pessoalmente, ou que você acha que podem funcionar numa imagem e que não vai ter aquilo na foto. E em parte também é o que torna a pintura divertida. Estamos nos encaminhando para o final. Vocês estão ouvindo o ruído do áudio original, porque Recife está um calor inacreditável. E isso é o som do ventilador.
durante a filmagem, porque nós vamos ter o nosso pequeno close-up. Diferente da referência. Damn.